pra vocês como eu projetei a peça primeiro. Então eu tenho essa bolsa aqui, ó, que é uma bolsa, ela é de brim, essa bolsa aqui, e a cliente me pediu impermeável para poder levar na piscina, tá bom? Ela escolheu a cor, ela escolheu o material, né? Ela escolheu o PVC, então por isso que eu vou fazer de PVC, tá bom? Aqui, ó, essa peça tem 47 centímetros na largura, só que ela tem um porém. Ela é aquele tipo de peça, ó, que ela tem uma costura aqui e uma costura aqui. E eu não quero fazer assim, eu quero fazer ela modelo de caixa de leite, que é o mesmo modelo que a cliente me mandou, tá bom? Então, a gente sabe que para fazer um modelo que tem caixa de leite, a gente vai fazer uma parte da frente e uma parte das costas e o quadradinho embaixo no cantinho para fazer a caixa de leite, certo? Só que essa peça aqui é diferente, então eu vou adaptar esse tamanho naquele modelo, tá bom? Então eu peguei aqui, mais ou menos dividi aqui ao meio, medi, deu 47 centímetros essa parte aqui. Então eu deixei 1 centímetro a mais para costura, eu não preciso exatamente fazer da medida que tá aqui, tá? Mas aí é legal eu mais ou menos me basear. Então ela tem essa lateral aqui. Essa lateral eu medi, deu mais ou menos 12 centímetros e meio, tá? De 12 a 13 centímetros. Então, que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita daqui até aqui, aonde começa a lateral, ó, nesse biquinho que faz a bolsa aqui, deu 30 centímetros. Então, se eu vou fazer uma parte da frente, uma parte de trás, eu vou saber, então aqui, ó, como tem esse fundo, então até aqui deu 30. O fundo, eu vou contar que tenha 12. Então, vai ter uma costura aqui no meio, certo? Então, 12 dividido por 2 vai ser 6. Então, daqui até aqui é 30 e mais metade do fundo, 6. Então, eu vou deixar 2 centímetros com uma costura na frente, em cima e uma embaixo. Então vai ficar 38. Então a medida dos espelhos da bolsa, né, ficou 48 por 38, certo? Então eu cortei aqui, ó, cortei 48 por 38. Cortei 2 vezes no PVC. Cortei também 2 vezes no tecido de forro. Só que o tecido de forro eu fiz um pouquinho diferente o forro também. Essa bolsa é aquela bolsa bem simples, que todo mundo já viu alguém fazendo. Só que aí eu quis fazer algumas coisas diferentes nela, tá? Então é isso que eu vou mostrar pra vocês, que dá pra... Aquele modelo simples a gente pode diferenciar, tá? Aí eu fiz essa barrinha aqui no forro. Então essa barrinha eu cortei 4 centímetros o forro, eu cortei 4 centímetros menor, então eu cortei o forro 34 por 48, e essa barrinha que é a vista, né, da bolsa, que vai ficar do lado de dentro, eu cortei por 4,5, tá? Aí depois, na hora que a gente costurar, eu vou perder um pouco da costura, só que aí é bom porque a bolsa não fica aquele forro solto, fofão. É bom ela ficar um pouquinho, geralmente a gente faz um centímetro menor, meio
passei a cola de contato, esperei secar, ó, ela tá assim meio grudando um pouquinho, mas já tá seca. Oi, você Leia. Então vocês podem usar tanto a fita dupla face aqui, como a cola spray, tá? É só pra segurar mesmo. Dependendo do jeito que você for usar a cola spray, só cuidado pra não sujar essa parte de trás aqui, tá? Então a gente vai trazer toda essa parte aqui, ó, pro meio daquela marcação. Pede pro pai entrar. Não saiu no Facebook, não quero. Aí eu vou dobrar aqui, tudo pro meio, e aí já cola. O bom da cola de contato é que ela tem essa facilidade, tá? Aí eu vou vir aqui e vou fazer uma marcação do comecinho pra cá só de 3 centímetros. Isso, é a cola de contato, é a cola de sapateiro. Isso mesmo. Eu fiz a marcação aqui, ó, dá pra ver que tá brilhando, né? E fiz aqui desse lado também. Então eu vou começar a costura por essa parte aqui, tá? Ó, esse calcador que eu tô usando aqui é aquele calcador manco, que de um lado ele é mais baixo e de outro ele é mais erguidinho, para eu poder encaixar a peça aqui e ela sair uma costura bem retinha, bem na beiradinha, tá? Essa máquina aqui é a Jack F4. Quem quiser adquirir ela, é só falar com a Rodrimac. Aqui no Facebook tem, o Facebook deles, no grupo tem. E aí a gente vai fazer aqui, vou fazer aqui o retrocesso naquela marquinha. E dos 3 centímetros pra cá que eu vou costurar. Então aqui eu tô chegando na marquinha de 3 centímetros que eu fiz. A hora que eu chegar aqui eu vou dar o retrocesso. Então aqui, essa mangueirinha eu vou colocar dentro da alça. Ela é uma mangueirinha de nível. Você vai na casa de material de construção e compra mangueira de nível, que é usado em construção mesmo. Ela é bem baratinha aqui, eu paguei 60 centavos o metro dela. Então, compensa comprar aí para fazer algumas alças diferentes, tá? Então, eu vou usar uma dica que a Samila Medeiros deu na aula dela, que é de colocar essa mangueirinha dentro de um óleo, ela coloca de silicone. Eu vou colocar aqui, é um olhinho de bebê, que depois eu não usei mais, ele chegou a vencer, então eu uso ele aqui para costurar, tá? Então eu molhei aqui a pontinha e vou enfiar aqui, ó, o caninho dentro, vou enfiando aqui dentro. Então com essa medida que eu passei, usando a costura aqui bem na pontinha e usando a mangueirinha de nível, a mangueirinha entra. Se for aquela mangueirinha mais grossa, parecida com mangueirinha de chuveiro, ou a própria mangueirinha de chuveiro, aí tem que ser, a alça tem que ser cortada com 10 centímetros, tá? Com 8 vai ficar muito apertado, não vai entrar. Então eu tô enfiando aqui, ó, a gente tendo essa dica que a Samila deu de colocar o óleo, ela fica bem fácil, tá? É bom a gente sempre falar, tá, meninas? Assim, eu gosto, eu assisto aulas das outras professoras, eu aprendo bastante com elas, a gente aprende todo dia e eu gosto de falar, eu aprendi com a fulana, porque ninguém sabe tudo, né? Ó, então, tá chegando aqui no finalzinho, eu tenho que encostar lá na costura. Pegou aqui na pontinha, onde que é a costura, sobrou aqui um pouquinho da mangueirinha aqui, ó. A costura tá começando aqui, sobrou esse pouquinho, então eu vou cortar. Cuidado pra não cortar o negócio, né, a alça. Essa parte aqui que eu vou fazer já, eu já vou preparar ela. Então, beijo, Hilda. E aqui dentro eu tenho cola de contato. É muito bonitinho.
É um tubinho de adoçante. adoçante, todo mundo já sabe, né? A maioria das pessoas sabe que a gente coloca nesses tubinhos. Então eu vou até colar mais um pouquinho aqui, a parte que descolou, ó, não estava bem colada, Mãe, para depois me ajudar. eu quero. Então eu vou passar a cola agora para ela ir secando, porque a outra parte já tá passada, tá? Vou passar a cola aqui. Aí aqui, meninas, ó, eu vou passar a cola aqui na pontinha, um meio centímetro mais ou menos, nessa ponta aqui, tá? Aí eu vou deixar secar. Essa cola de contato a gente tem que deixar secar, molhada ela não cola. Ó, meninas, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui o meio, marquei o meio da peça. Do meio pra cá, eu marquei 7 centímetros pra cá, 7 centímetros pra cá. E desci 5 centímetros. Então, de novo, ó. Marquei o meio da peça, desci 5 centímetros. Daqui pra cá. Do meio pra cá tem 7, do meio pra cá tem mais 7. Então, vocês vejam que... Deixa eu descolar aqui um pouco pra mostrar. E vou passar cola aqui de novo. Então aqui, ó, tem aquela marcaçãozinha que é o meio, que foi o encontro, né, das duas partes da alça. Então eu vim com esse meinho aqui da alça e vou vir aqui nessa marcação de 7 centímetros, né, que tá aqui nessa linha aqui. Então eu vou posicionar aqui, ó, no meio. Então, ó, eu posicionei aqui e vou deixar a pontinha da alça reta aqui, tá? Então, uma outra coisa que eu fiz, para mais reforço também da peça, esqueci de falar. Volta aqui. Nessa parte aqui, ó, da parte de cima da bolsa, eu fiz um reforço de TNT. Esse TNT é aquele TNT bem grosso, eu acho que ele é o 150, tá? Porque ele é bem grosso. Coloco de 120 a 150, pode ser TNT, pode ser entretela de tecido, pode ser até uma parte do próprio bagum, tá? É uma faixa de 10 centímetros só que eu coloquei aqui. Quem quiser, pode entretelar ou passar o TNT na parte toda da bolsa. Eu quis fazer só nessa parte aqui, porque eu não quero que essa peça fique muito dura. Eu quero que ela fique mais molinha, para ser mais fácil de carregar. Então eu só fiz essa faixa aqui de 10 centímetros. Passei cola de contato, colei só para estabilizar, 10 centímetros aqui na parte de cima. Aqui. Aí então eu vou fazer isso nesse lado e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Posicionei aqui, agora eu vou fazer uma costurinha. Então eu vou colocar aqui, vou fazer uma costura aqui bem na pontinha. Oi, Marcela. E vou deixar... Oi, Márcia. Vou fazer com que essa alça fique aqui bem naquela linha que eu fiz, de 5 centímetros para baixo aqui, tá? Então eu vou aqui fazer uma costura. Essa costura não vai ficar aparente, porque eu fiz outra coisa pra gente cobrir essa costura aqui e reforçar mais ainda essa alça, tá, meninas? Vou fazer uma outra costura com mais meio pé de máquina, não é um. Na verdade, aqui o meio pé de máquina é da industrial, né? Se for da máquina doméstica, deixa aí uma medida bem pequenininha. Só uma tirinha, um pedacinho, pra poder fazer uma outra costura. Mãe, a Ó, meninas, então eu tô fazendo uma costura bem na pontinha e uma outra uns 3 milímetros pra cima. Não precisa dar muito retrocesso. Não dá muito retrocesso, tá? Se der muito retrocesso, o PVC picota. Essa costura aqui não vai ficar aparente. Espera aí que eu já vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Então, a cliente me mandou uma foto de uma peça que ela tinha, parecia um porta-alças. Só que a gente não pode fazer porta-alças sem colocar, não fica bom porta-alças sem colocar ferragem para segurar a alça, né? Então,
que eu fiz? Eu fiz uma imitação de porta-alça, vamos dizer assim. Eu fiz aqui, ó, vou colocar até assim pra mostrar. É como se fosse um coração, na verdade é uma gota. Eu dobrei o papel no meio e fiz assim um recorte, só que eu não fiz no formato de coração. Parece mais uma gota, tá bom? Quem tiver dificuldade de fazer isso daqui, depois eu mando pra vocês, tá? Aqui, ó, tá medindo da ponta aqui até aqui em cima 6 centímetros. E de largura tá com 5,5. Então 6 centímetros por 5,5. E aí essa curva maior, onde tem 5,5, é bem aqui em cima, tá? Cortei 4 vezes para pôr nas 4 partes das alças, né? Para segurar. Mas o corino, ele tem esse problema aqui, que ele tem esses pelinhos, então vai ficar feio, vai ficar aparecendo aqui na beiradinha. Então, qual que é a solução que eu dei aqui? Porque muitas vezes a gente não tem, o curvinho, ele é melhor, ele é fundo de malha, ele não tem essa parte aqui. Então, essa etapa de cortar e queimar, você não faria no curvinho, tá? Então, eu vou pegando aqui no ladinho, ó. Ele parece um feltro atrás. E eu vou cortando ele meio chanfradinho assim. Tipo fazendo um refilamento desses pelinhos que ficam aqui. Aí eu fiz isso, cortei um pouco. Isso só faz se for no corino, tá, gente? No curvinho não precisa fazer isso, que ele é aquela malha atrás. Aí eu venho aqui com o isqueiro. Espera um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Aí eu venho aqui com o isqueiro e vou queimar, ó. Vou queimar todos esses pelinhos que ficaram aqui na beiradinha. Pode encostar a chama, se for o corino mesmo, pode encostar a chama que ele não derrete. Se você for fazer isso aqui com o PVC, já não pode, porque o PVC é um pouquinho mais sensível. Põe a chama bem de longe para não queimar ele, tá? Ah, outra coisa, quem quiser fazer isso aqui no tecido, então vai fazer aquele esqueminha. Vai riscar o molde direito com direito do tecido, vai costurar toda a volta, não deixa nenhuma abertura. Aí vai recortar e para desvirar vai fazer um buraquinho desse lado, desvira, tá? Seria bom se fosse no tecido, que ele fosse entretelado pelo menos com entretela de papel, entretela de tecido, para ele ficar um pouquinho mais durinho. Para fazer isso, também dá para fazer no tecido, tá, meninas? Façam no material que vocês tiverem. Esse é mesmo uma peça alternativa. Aí, o que eu vou fazer aqui? Para não ficar aparecendo essa parte branquinha aqui, mesmo depois de costurada, às vezes aparece um pouquinho do branquinho, eu venho aqui, cola de tecido comum e essa minha... cola não, é tinta de tecido, desculpa. E eu vou vir aqui, ó, na pontinha e vou só passar aqui pra quê? Pra não aparecer aquele branquinho lá dos pelinhos, né? Essa técnica aqui também se usa no curvinho. E isso aqui é uma alternativa para quem não tem a borda italiana, né? Quem usa sintético sabe o que é borda italiana, que é aquela partinha de acabamento do sintético. Chama mesmo, Cris. Aí eu vou vir aqui e vou passar, ó, é só uma sujeirinha, tá? Pode ser tinta de tecido, pode ser aquela tinta para artesanato, só que aí tem que ser da mesma cor da alça, que é uma alternativa para quem não tem aí e para ficar um acabamento mais bonito, tá? Então passa aqui, vê se as bordinhas tá tudo bem passada. E agora eu vou deixar secar ali, tá bom? Então eu fiz assim. Então eu já fiz aqui e já passei cola. Então, como a minha cola secou, eu tenho que vir aqui, isso daqui vai cobrir minha costura. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma costura, duas costuras
e mais uma terceira costura. Então, esse daqui tem que cobrir a minha costura. Então, ele vai ficar mais ou menos a 1 centímetro acima aqui da linha da minha alça. Então, eu vou vir aqui, ó, vou marcar aqui mais ou menos o meio. Vou vir no meio da minha alça aqui. Beijo, Gisele. E vou colocar aqui, ó. Vou dar umas marquinhas aqui, só pra eu saber onde eu vou passar a cola, que agora eu tenho que passar a cola desse lado aqui, né? Que a cola de contato só funciona assim. Então, aqui também eu vou pôr aqui, ó, posicionar e vou passar aqui. Então, esse porta-alça aqui, eu vou chamar de porta-alça, mas não é porta-alça, tá, meninas? Ele é um reforço pra alça. Ele vai ficar preso lá no TNT também. Então, ele vai estar reforçando a alça e ele vai estar preso lá, tá? Ó, então, eu vou passar aqui aonde eu vou posicionar aqui esse porta-alça, ó. Mãe, será que essa é pra você? Acho que não é, não. É o que? Tá falando assim, como você está? Ah, deve ser pra outra pessoa. Porque tem um pontinho de interrogação. Então, aqui, meninas, eu passo aqui, tá? Aonde mais ou menos eu já marquei onde eu ia colocar, né? E aí eu venho aqui, ó, e posiciono. Deixa eu olhar aqui pra ver se não tá torto, tá? Então, assim, ó, eu vou colocar assim e aí vai estar colado. Por quê? Porque o material sintético eu não posso colocar alfinete. Quem for fazer com tecido não precisa colocar isso, né? Não precisa colar. Apesar que mesmo com tecido é legal colocar alguma fita dupla face, alguma coisa só pra firmar. Não precisa colocar tanto alfinete. Aí a outra eu posiciono aqui também, tá? E vou fazer a mesma coisa na parte da frente. Então eu vou vir aqui, ó. Vou posicionar aqui certinho, vou pôr a cabeça aqui. Ó, eu não vou deixar o ponto no 5, porque como eu tenho que fazer curva, então a curva não fica muito boa com o ponto muito largão. Então eu vou deixar aqui o ponto no 4, aqui da máquina industrial. Quem tiver a doméstica pode deixar aí no 3. Essa parte aqui, ó, só dá uma olhadinha pra alça não ficar, como que fala? Pregueadinha, tá? Então essa é uma boa opção, meninas, pra quem não tem o balancim e quer dar uma diferenciada aí na peça, né? Quer fazer uma pecinha diferente também. Então ficou assim, ó, a parte das alças aqui, tá? Depois essa parte aqui, depois que deixar pendurada, pode passar um secador para ela ficar mais estreitinha. Ó. Só de eu fazer assim já ficou mais estreitinha. Então aqui, lá dentro tem 2 costuras e tem mais essa costura de fora aqui para reforçar, tá bom? Então eu acredito que se fizer assim com a alça, se for de corino, se for de curvim, ela fica um pouco mais resistente do que tudo no PVC, tá? Se for no PVC, eu acredito que tenha que reforçar um pouco mais. E ó, então eu marquei, essa daqui é a mesma marcação da parte das costas que eu já tinha falado lá antes, tá? Então aqui, meninas, de cima pra baixo, então eu tenho a marcação aqui do meio, certo? Da peça. De cima pra baixo eu fiz uma marcação de 15 centímetros. Deixa eu ver se tá certinho aí pra ver. Isso. Fiz uma marcação de 15 centímetros. Aí, do meio, então eu vou fazer uma marcação aqui, na altura de 15 centímetros, na largura de 14. Depois, eu vou vir com a régua e vou marcar 1 centímetro pra cima e 1 centímetro pra baixo. Então, eu vou ficar com uma abertura de 2 centímetros. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Então, eu fiz essa abertura aqui, ó, no PVC, de 2 centímetros e aumentei um pouquinho mais que os 14, então aumentei meio pra cá, meio pra cá. Então, ficou
7,5 pra cá e 7,5 pra cá. E no fim deu 15, né? Então, ficou 2 centímetros por 15. Ó, então, eu achei que essa parte ficou um pouco molinha, tá? Por conta de ser corino. Então, eu resolvi tirar e fazer novamente, tá? Então, eu vou descartar essa parte aqui e vou cortar um pedaço do mesmo tamanho, só que eu vou fazer um reforço atrás com TNT bem grosso. Esse TNT, eu acredito que ele seja 150 ou 120. Ele é bem grossinho. Fiz nas mesmas medidas aqui, ó, de 16 por 3,5. E aí eu vou fazer do mesmo jeito aqui. Eu vou riscar primeiro no TNT para depois eu cortar lá no corino de uma vez só. Então eu vou centralizar aqui e vou fazer uma marcação 1 centímetro para baixo aqui e deixar 1 centímetro do lado. Então já vou deixar esse 1 centímetro ali. Ó. Posicionar aqui certinho. Então, aqui é 1 centímetro. E aqui 1 centímetro. E aí, o espaço aqui do meio vai ficar de 1,5 centímetro, que é onde a gente vai encaixar o zíper. Vou centralizar aqui, colocar na linha. Já vou deixar aqui, ó. Pra depois poder cortar certinho. E aí eu vou cortar tudo junto, o TNT e o corino, tá? Fazer aqui 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Então, isso aqui pode ser feito no tecido também. Você pode colocar esse TNT no seu tecido, colar ele no tecido e depois virar as pontinhas aqui pra dentro, tá? Que aí ele vai ficar bem acabado. Então, ficou assim. Agora eu vou pegar, vou colar ele no corino e já mostro aqui pra vocês. Então, meninas, aqui, ó, eu passei a cola do outro lado. Eu risquei desse e passei a cola desse. E aqui, ó, eu fiz o risco um pouquinho maior, 16,5 por 4, mais ou menos, e passei a cola. Por que que eu fiz um pouquinho maior? Porque agora, esse aqui que tá certinho, eu vou colar aqui. Tá? Vou colar aqui. Quem quiser até pode bater com um martelinho essa parte aqui para ficar bem colada. É rapidinho para secar a cola aqui, que é um ambiente mais seco. Se a sua cidade aí for mais úmida, vai demorar um pouquinho mais essa cola de contato, tá? E quem estiver fazendo com tecido, pode usar a cola de tecido ou a cola de silicone fria, que ela é mais fácil também de usar, só que tem que usar pouquinho, tá? Para não manchar o tecido. E aí, quem for fazer com tecido, é só deixar um pouquinho mais de margem, virar as pontinhas, cortar aqui no meio, virar as pontinhas e fazer aquele triângulo aqui nos cantinhos para virar tudo. E aí fica feito uma janelinha de tecido, tá bom? Então, como eu quero fazer aqui do mesmo material que eu estou usando para a bolsa, eu vou usar a cola de contato e o corino. Então, aqui, ó, eu vou recortar bem certinho aqui. Eu vou usar o estilete de precisão e vou cortar aqui os dois juntos, já para sair um corte bem certinho.
Como o courino ele tem aqueles pelinhos, às vezes aqui não fica perfeito. Então, o que eu faço? Eu venho aqui com o isqueiro. Deixa eu pegar meu isqueiro aqui. E aí eu vou selar aqui para poder tirar um pouquinho de imperfeição que ficou. Deixa eu pegar a tesourinha aqui de pontinha bem fininha. E eu vou tirar aqui, ó. Tá? Aí se ficar algum pelinho, às vezes fica um pelinho para fora, então fazendo essa selagem aqui, ó, a gente tira. Só não pode deixar muito tempo, que aí vai enrugar o material e vai dar uma queimadinha, né? Vai até ficar meio entortar um pouquinho. Então tem que passar só para queimar os pelinhos mesmo. E na parte de dentro é só fazer assim, então. Aí, aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu falei no porta-alças. Eu vou vir aqui, vou pegar a minha tinta, essa aqui é a tinta de tecido, então quem tem borda italiana, nesse caso aqui, não vai precisar passar a tinta, né? Porque a borda italiana, que é o material que é utilizado para fazer isso. Então, como aqui as bordinhas ficaram mais grossinhas, ó, e ficou branca, eu vou substituir aqui pela tinta de tecido, para eu dar um acabamento melhor na minha peça. Ó, meninas, eu já pintei aqui, ó, essa parte aqui de dentro também. Então fica assim, tá bom? Fica um acabamentinho melhor. E agora, ó, fica mais firminho, tá? Então, ó, fica uma peça mais firme. E a hora que eu passar a costura, ela não vai ficar subindo aqui. Ó, essa aqui eu achei que ficou muito fininha e as pontinhas ficaram sumindo. Então, eu desmanchei e vou fazer novamente, tá bom? Então eu vou posicionar lá essa parte na bolsa e essa parte aqui, que é a parte de dentro, tem outra coisa também que eu queria arrumar, fazer de novo, né? Deixa eu colocar essa parte da tinta pra lá. Na aula eu falei para posicionar uma parte para frente e uma parte para as costas, mas as duas partes são nas costas do zíper. Então o lado direito do zíper tá aqui e o tecido é posicionado assim, ó. Tá? Ó, aqui é o direito dele. Então aqui, ó, o direito do tecido na pontinha do avesso do zíper. As duas partes são do mesmo jeito. Do jeito que eu falei lá até dá certo, mas assim é mais fácil. Então eu vou corrigir essa parte também, que às vezes na hora do ao vivo a gente acaba se confundindo, respondendo perguntas e comentários, a gente acaba se confundindo com a execução da peça, mas só que não tá perdido, né? Dá pra consertar, tá? Então eu vou fazer aqui e já vou mostrar pra vocês a colagem na bolsa. Ó, essa parte aqui é a parte da frente da bolsa, vocês devem estar se perguntando, né? Mas já tinha fechado a bolsa e agora como que vai refazer essa parte do zíper? Então o que eu fiz? Como aqui o forro ainda estava aberto e eu já detectei esse defeito que tinha ficado, eu abri aqui o fundo dela, que é o tecido externo. Eu abri aqui até a altura aqui do
do bolso. Para quê? Para a hora de eu fazer a costura, eu colocar tudo isso para trás e conseguir costurar essa janelinha aqui. Então, eu vou recapitular aqui também a medida aqui dessa janelinha. Então, daqui do meio para baixo, eu marquei, então aqui ó, na altura de 14,5, pode fazer uma marcação central aqui, na altura de 14,5 da sua peça, se você estivesse fazendo a peça do mesmo tamanho que a minha, né? E aqui, a gente traça um risco de 15 centímetros. Então, eu vou colocar 7,5 para cá, 7,5 para cá, vai ficar uma abertura de 15 centímetros. Aí, desse risco, eu vou subir 1 centímetro e 1 centímetro para baixo. Então, ele vai ficar com uma largura de 2 centímetros por 15, tá? Aí, eu vou fazer essa abertura aqui e vou posicionar a janelinha aqui, vou colar. Então, como essa abertura da janelinha tem 1,5 e aqui tem 2, esse acabamento do tecido externo, ele vai ficar escondido, ó, tá bom? Só vai ficar aparecendo a janelinha e aqui no meio vai ter o zíper. Então, para facilitar, que é uma outra coisa que eu queria também corrigir, eu vou fazer a costura externa aqui primeiro, antes de posicionar o zíper. Então, eu vou fazer a costura aqui, ó, nessa beiradinha aqui primeiro. E aí, depois, quando eu posicionar o zíper, eu vou vir e fazer outra costurinha aqui também, tá? Então, eu já vou posicionar aqui, já vou colar também essa parte. Vou fazer essa costura aqui e volto para mostrar a posição do zíper. Eu já fiz aqui, então, ó, a costurinha só nessa parte que é na borda exterior. Aqui na borda de dentro da janelinha, eu vou colar o zíper. Caiu aqui. Então, eu vou posicionar o cursor fechando para o meu lado esquerdo. Então, a hora que tiver tudo fechado, ele vai estar aqui no meu lado esquerdo, tá? Já posicionei o cursor, já colei aqui, igual eu falei pra vocês, ó, direito do bolso, tá? O lado direito, colei aqui no lado do avesso do zíper. Então, o zíper ficou assim, ó, tá? Ficou tipo um saquinho. Eu havia falado pra colar aqui do lado de cá, né? Na aula, só que dá até certo, mas eu achei que assim fica mais fácil. Na hora, eu acabei me confundindo e que no ao vivo é mais complicado, né? Aí eu vou colocar aqui o bolso, eu já passei um pouquinho de cola e vou posicionar ele aqui. O carro de som, como sempre, passa a hora que eu tô gravando, não tem uma vez. Então eu vou posicionar o bolso aqui, ó, de maneira que sobre dos dois lados, porque eu fiz bem maior. Tá sobrando mais de 2 dedos de cada lado. E eu vou posicionar, deixa eu tirar aqui. Já passei um pouquinho de cola. Quem não quiser usar cola, usa a fita dupla face nessa hora. E aqui, ó, tem que ver se a cremalheira tá passando bem aqui no meio. Então eu vou posicionando daqui pra cá. E aí eu já vou dando uma apertadinha, porque como aqui atrás tem cola, ele vai dando uma grudadinha. Posicionando aqui já previamente com a cola ou com a fita dupla face, facilita bastante, porque no sintético a gente não pode colocar alfinete, né? Então, ó, já posicionei aqui. Agora sim eu vou passar a costurinha aqui. Então, como que a gente faz essa costura? Primeiro, a gente levanta, ó, o forro tá aqui, tá? Eu vou pôr ele todo pra cima. Ele tá virado pra baixo, agora eu vou pôr ele todo pra cima. E vou fazer primeiro essa costura aqui de baixo. Então, vou posicionar aqui.
Meninas, ó, como eu não vou usar o calcador com guia, porque ele tava encostando ali na cremalheira do zíper e tava alterando a posição que eu tinha colocado, então eu fiz aqui uma diquinha até para vocês, ó. Pode passar um risquinho para poder passar a costura no lugar bem certinho. Porque como a posição do cursor às vezes altera, para quem não tem experiência em fazer costura retinha, é bom fazer assim. Então lembrando aqui, ó, que eu joguei o meu forro, que é o bolso, todo para cima, tá? Vou posicionar aqui um pouquinho melhor, que tinha saído do lugar. Eu vou começar a fazer a costura aqui só na parte de baixo. E aí, uma coisa que eu não tinha falado também. Eu não dei retrocesso aqui, tá? Eu só dei o nozinho lá por trás. Eu não vou dar retrocesso. Eu vou posicionar aqui a agulha bem na linha que eu marquei. Essa canetinha é uma canetinha para sintético. E depois é só passar o dedo mesmo, ela já sai. Vou certificar que o zíper tá certinho aqui. E não vou dar retrocesso, tá? Um ponto largo e vou fazer a costura aqui, seguindo a linha que eu risquei aqui. Quem tiver o pezinho guia, pode fazer nessa hora. Aí aqui, ó, eu vou posicionar o zíper de novo na posição certa, porque o cursor alterou aqui o lugar dele. Quem tiver o pezinho guia, faz com o pezinho guia para poder essa costura, porque como é uma costura que fica bem aparente, a gente tem que fazer ela muito bem retinha. Eu acho que chegou aqui até o fim. Deixa eu dar uma conferida aqui. Falta mais um tiquinho. Aí, agora eu vou deixar um fio bem grande solto para eu poder dar o nozinho lá atrás. Então, eu fiz essa parte aqui, ó, de baixo. Aí, agora eu vou fazer essa outra parte aqui. Agora eu vou descer o meu bolso. Ó, vou descer aqui, ó, todo o bolso. E vou assentar aqui o zíper. E agora eu vou fazer esse L aqui que ficou. Esse L não, esse U de cabeça para baixo. Essa parte aqui e aqui, tá? Deixa eu ver aqui por onde que eu vou começar mais fácil. Aí eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. E vou dar os nozinhos aqui na parte de trás. Então agora eu puxo aqui, ó, com essas linhas que ficaram aqui, ó. Eu já deixei a linha branca aqui para facilitar embaixo. E aí eu puxo e dou os nozinhos aqui. Quem tiver fazendo com linha nylon 60, queima, tá? Porque ela desfaz fácil. Essa linha aqui é a linha de bordado. Também dá para queimar. Tá? Eu faço pelo menos uns 3 nozinhos para não ter perigo de desfazer. O ideal é usar a nylon 60 para
trabalhar com sintético, tá, meninas? Então, aqui eu vou puxar aqui, ó. Essa aqui é a última, é da última costura, né? É da última parte. Da primeira parte tá ali por baixo. Então, vou puxar aqui. Vou fazer pelo menos uns 3 nozinhos aqui. Pra ficar bem firme. Deixo uma sobrinha aqui, não vou cortar rente não. Porque essa linha branca, ela é a linha comum de cone. Ó, meninas, eu terminei, então ficou assim, ó. Eu coloquei todos os fiozinhos lá pra trás e a costurinha ficou assim. Aqui ficou todas as costurinhas aqui e aqui, ó, o bolso tá fechado desse lado e aqui o U, ó. Ficou a costura em U. Agora é só eu fechar aqui essas duas laterais do bolso que ficaram abertas, ó. Tá bom? Eu vou trocar a linha aqui, vou colocar a linha branca para poder fechar essa parte, porque como o forro é todo branco, eu vou voltar com a linha branca. Pronto, meninas, fechei aqui, ó. Fechei as duas laterais do forro. E deixa eu mostrar para vocês aqui como ele fica na parte interna, porque eu não tinha mostrado na aula, tá bom? Fica assim, ó, todo forradinho e o zíper não aparece aqui dessa maneira, fica bem certinho esse bolso, tá bom? Então tá pronta aqui a parte da frente, agora vamos pro forro. Tô costurando direito com direito, aquela partinha que eu tinha falado, que é 4,5 pela largura total de 48 e aqui 34 por 48, tá? No bagum e no tecido externo. Aí, meninas, ó, costurei aqui direito com direito e agora eu vou deitar a costura pra baixo, ó, pro lado do branco e vou fazer um pesponto bem na pontinha aqui, só pra segurar essa parte aqui. Aí eu vou marcar aqui, ó, o meio aqui, pra eu posicionar o botão de ímã já. Pra eu não esquecer, né? Então, vou marcar aqui, ó, o meio. Vou marcar o meio aqui também. Eu só vou colocar o botão de ímã porque a cliente pediu, tá? Se fosse uma bolsa normal de praia, eu não colocaria. Deixaria sem botão mesmo. E fica bonita essa vista aqui, né? Dá um charme na peça. Aí, como sobrou alguns pedacinhos do bagum, eu vou colocar ele como reforço do meu botão. Então, a maioria das meninas aí sabem colocar o botão. Ó, então eu vou marcar aqui 1,5 centímetros de baixo pra cima, se você fizer nessa mesma medida que eu vou fazer, tá? Se o seu aqui tiver com 4, deixa aqui em cima 2,5 e aqui embaixo 1,5. Porque eu vou fazer a costura aqui, ó. Depois de costurado, o botão vai ficar centralizado, tá? Aí já coloquei o botão pra não esquecer. Já vou deixar ele ali posicionado, ó. E já vou posicionar aqui pra eu fechar. Mas antes de fechar, eu vou fazer a caixinha de leite. Então, eu já deixo aqui, ó, 6x6, tá? Aí, o que eu faço? Eu já deixo um papelãozinho cortado, que aí facilita, né? Eu não preciso ficar medindo toda vez. Então, eu venho aqui, ó, vou marcar 6x6. Então, eu vou marcar aqui e já vou cortar, tá? Nesse caso, dessa peça aqui, eu vou cortar... Tá? Já vou cortar as duas partes juntas aqui.
Tô segurando aqui pra não sair do lugar. Aí eu cortando, eu posso dar o retrocesso aqui pra depois não desfazer, né? Vou fazer isso aqui na frente e vou fazer no forro, vou fazer a mesma coisa na frente, tá? Já vou deixar cortada a caixinha de leite. Então eu vou vir aqui, eu vou posicionar aqui certinho. Aqui essas costurinhas aqui tem que bater, ó. Então posiciona aí a costurinha pra ficar bem certinha. Como é material plástico, eu tenho que colocar o clips pra não furar. E vou fazer aqui a costura pra fechar, tá? Aí eu vou puxar aqui assim, vou encontrar aqui costura com costura e vou passar uma costurinha aqui pra fechar. Então aqui, ó, ficou abertinho aqui o forro e eu já coloquei o botão aqui, ó, tá? Agora eu vou pegar a parte da frente e fazer a mesma coisa. A gente vai colocar aqui direito com direito, do mesmo jeitinho do forro, só que aqui na frente eu vou fechar tudo. Vou posicionar aqui a caixinha de leite. Quando a gente vai fazer assim, ó, se você vai fazer uma peça que o fundo não tem costura e tem caixinha de leite, primeiro você tem que fazer a costura da lateral e depois posicionar a caixinha de leite na costura. Como aqui eu não tenho costura ainda em nenhuma das duas partes e eu vou passar costura nas duas partes, então eu posso fazer isso. Entenderam? E eu vou vir aqui e agora vou fechar. Ó, vou chegar aqui na marquinha da caixinha de leite, vou dar o retrocesso aqui. Aí depois eu corto. E tem que encontrar, tá, ó, as costurinhas. Então eu coloco uma dobra pra cá e uma dobra pra cá pra não ficar grosso. Deixa eu prender aqui. E vou passar a costura aqui comum.
botão aqui, ó. O celular. Tá aqui. É que tava caindo, porque ela tava derrubando. Vou virar essa parte aqui, meninas. Vou deixar aqui a parte de fora do lado direito. E agora eu vou costurar direito com direito, tá? Onde que eu explico como fazer moldes? Eu tenho um canal no YouTube que chama Moldes Criativos. Eu tenho o grupo fechado aqui no Facebook que também chama Moldes Criativos, tá? Só você procurar aqui na página mesmo, já tem o lugar que você clica e já redireciona direto para o grupo. Eu te aceito lá. Então agora eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. E vou deixar, ó, eu vou, é um detalhe aqui que eu vou deixar a mais. Essa parte aqui, que é a parte mais chatinha do botão, né, ela é a parte mais plana, eu vou deixar junto com a parte da frente. E a parte mais gordinha, colada com a parte das costas. Porque a parte mais gordinha é a parte que ela tem mais, ó, coloquem as alças pra dentro, tá? A parte mais gordinha é a parte que ela tem mais força. E geralmente a gente puxa a bolsa da parte da frente, né? A gente tá com a bolsa no ombro e puxa a parte da frente. Então a parte que tem força fica fixa. E a parte que tem menos força, ela que abre. O botão vai abrir mais fácil e vai fechar e vai forçar menos a bolsa. Aqui eu tô encontrando os piques do meio, ó, posicionando aqui, e vou encontrar aqui as costuras, tá? Essa parte aqui é muito importante para quem tá começando, encontrar as costuras aqui, ó, na lateral. A costura do forro e a costura da parte de fora. Então sempre deixa assim uma costura tombada para um lado e outra tombada para o outro, para não ficar muito grosso. Então aqui, ó, eu vou costurar agora aqui em toda a volta. Aqui eu vou fechar toda a volta. Então aqui que eu falo, se quem quiser fechar pela boca, vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma barrinha aqui, ó, e uma barrinha aqui, e aí fica, e deixar do lado direito, né, a peça, e aí só passar a costura em toda a volta. Aí pode, tá? Pode fazer sim, ó. Aí vai ficar assim, e aí claro que não vai estar virada do avesso, vai estar virada do direito, e só passar a costura de fechamento, tá bom? Quem quiser fazer assim, pode fazer. Então aqui terminei a costura da volta toda. Agora eu vou desvirar pela abertura do forro que eu deixei. Ah, uma outra coisa, meninas, que eu tinha esquecido também de fazer, que eu lembrei agora no fechamento da peça, é colocar um fundo para ela ficar, para sustentar essa parte do fundo e ficar mais durinho, tá? Então, como que vocês vão fazer aí? Vocês vão medir aqui, ó, a costura, tá? Aqui, ó, a costura do comecinho até o final tá dando 12 centímetros, tá? E aqui, ó, de uma costura a outra, tá dando 34, deixa eu esticar, 34,5. Aí eu corto um EVA, aquele EVA escolar mesmo, nessas medidas de 12 por 34,5 e passei a cola de contato. Eu deixei ela secar aqui um pouquinho, ó, e ela tá no ponto de grude, ela não secou totalmente. Então aqui eu vou aplicar aqui, ó,
lembrando do comecinho de uma costura até na outra. E desse lado também, ó, vou aqui na costura. Mesmo que não fica certinho aqui, mas a hora que eu colocar a mão lá dentro, vai acertar. Então aqui, ó, vou colocar a mão aqui dentro da abertura do forro, vou pressionar aqui contra a mesa e esticar o meu tecido de fora para ele não ficar enrugado. Então é isso. Outra coisa que eu fiz também que eu tinha esquecido é colocar a etiqueta. Então aqui eu vou virar a peça novamente. Ó, então a gente vem assim, ó, e vem abrindo. Então eu vou fazendo assim com o dedo, ó, que a costura, a hora que eu ver um pouquinho da linha, quer dizer que a costura já saiu, ó. E vai ficar bonito essa parte aqui, tá vendo? Ó, meninas, tá vendo? Então aqui, agora é só passar a costurinha aqui em toda a volta. Agora eu vou fazer a costura em cima aqui. Aqui, meninas, ó, outra dica. Como aqui já tem mais camadas, você aperta a tensão aí da máquina, tá? Então, aqui na máquina industrial, eu aperto a tensão nessa bolinha aqui. Quando você tá na doméstica, a sua tensão é aquela rodinha que fica aqui. Então, aperta, puxa aí a tensão, porque como são mais camadas, a linha tem que ficar firme, ela tem que puxar a linha de baixo. Senão fica aquele ponto frouxo. Vou aumentar meu ponto aqui para o 5. E vou fazer o acabamento aqui, então, de branco, já que vocês falaram. O forro é bagum branco. Então ficou assim, ó, dá pra sentir aqui o EVA aqui. E aqui, ó, na parte da frente, eu posicionei minha etiqueta aqui, que foi o que ficou faltando na aula também. Tá bom, meninas? Então é isso, essa peça. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem as dicas aí, que aproveitem, né, as dicas. E caso tenha alguma dúvida sobre material, sobre estruturação, pode me chamar, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Tá bom? Agora eu vou fechar aqui e mostrar a foto, a imagem da peça finalizada para vocês.
Um beijo, meninas, até a próxima. Eu vou retomar e fechar aqui a bolsa. Eu vou ter que desvirar a bolsa de novo pro lado avesso e vou costurar de novo aqui onde que eu já havia costurado, o lado externo, e aí pelo abertura que a gente deixa sempre aqui no forro, eu vou desvirar de novo. Então eu só desfiz essa parte para poder refazer aqui esse bolso de janelinha. Lembrando que o material sintético, ele fica furado. Então, para eu não criar aqui, nesses buraquinhos que ficaram, a marca da costura, um picote, eu vou dar uma margem um pouquinho maior, uma distância de margem de costura um pouquinho maior, 2 milímetros maior, que eu já tinha feito, para não bater a costura no mesmo lugar que eu havia feito antes, tá? Então agora eu vou fechar a bolsa novamente da mesma maneira que eu fiz lá na aula, tá bom?